28 de outubro, passo agora para dar uma falada sobre a eleição nacional. Agora há pouco postei um vídeo sobre o que aconteceu no debate da RBS TV aqui no Rio Grande do Sul, um negócio quase escatológico, com o Onyx Lorenzoni. Mas é o seguinte, existem coisas na política, e não só na política, existem coisas que têm uma carga simbólica tão potente que são capazes de, por si só, revelarem àqueles com quem estamos lidando. Vejam o tema da gratuidade do transporte coletivo no Brasil no dia da eleição. O voto, uma obrigação que é, ele precisa ser exercido a partir de uma premissa legal e constitucional, que é a possibilidade de que as pessoas possam gozar, exercer o seu direito de ir e vir. Imaginem uma família tendo que pagar transporte coletivo para 4, 5 pessoas para exercer uma obrigação estatal. Vai gastar em torno de 30, 40 reais. E isso para baixa renda faz uma diferença enorme. Isso é uma semana de comida para algumas pessoas. Pois no Brasil se estabeleceu um processo que é kafkiano, para dizer o mínimo. Quase todos os estados da federação, todas as capitais da federação, liberaram o transporte coletivo no dia da eleição. Todavia, em 2 estados, Minas Gerais, de Romeu Zema, e Rio de Janeiro, do Castro, apoiadores de Bolsonaro, o transporte coletivo vinculado ao Estado segue sem a gratuidade. Por exemplo, no Rio de Janeiro, metrô, balsas. Em Minas Gerais, metrôs. Esses 2 estados, cujos governadores apoiam Jair Bolsonaro, não liberaram o transporte. São Paulo, cujo governador também apoia Bolsonaro, teve que a justiça determinar a gratuidade do transporte administrado pelo Estado. Mas o que isso significa? Isso significa que eles, os que falam mal de pesquisas, até não poder mais, veem as pesquisas e percebem que a diferença que existe na preferência eleitoral pelo Lula nas baixas rendas é enorme e a abstenção favoreceria Bolsonaro. Não bastasse tudo o que fizeram, as emendas constitucionais e inconstitucionais, a lei eleitoral rasgada, a liberação e prorrogação de pagamento de financiamentos, como foi feito ontem, 3 dias antes da eleição, a distribuição de dinheiro público a rodo, vale caminhoneiro, vale táxi, a destruição das rendas municipais e estaduais com o tema do ICMS. Não bastasse tudo isso, eles tentam impedir que a população de baixa renda exerça o seu direito de cidadania e também cumpra sua obrigação cidadã, porque no Brasil o voto é obrigatório. Se o voto é obrigatório, se o Estado define que é uma obrigação do cidadão votar, deve ele, Estado, assegurar a condição objetiva para que o cidadão possa exercer este que é direito e obrigação. Simbolicamente, isto é muito potente para que tu possa ver quem é quem na política, como as camadas pobres são tratadas por esta elite brasileira. Essas classes médias que surgiram, por exemplo, nos governos Lula, as classes D e E, são afetadas por este tipo de postura. Vejam o que eles falam sobre salário mínimo, sobre a aposentadoria. Vejam o que fizeram sobre o salário mínimo durante 4 anos de governo
não reajustaram o salário mínimo. E agora dizem que vão fazer. Por quê? Porque eles fazem o que Bolsonaro pensa. E o que Bolsonaro pensa? Como ele mesmo diz, dá um Google aí. Pobre só serve para votar. Mas quando as pesquisas mostram que os pobres votam no Lula, o que eles fazem? Agem para impedir o direito do pobre, inclusive, de votar. Está chegando o dia da eleição. O mundo está com um olho no Brasil. A eleição brasileira é muito mais relevante do que muita gente pensa. O Brasil precisa sair deste inferno em que se meteu, desta pauta abjeta. O brasileiro, tenho certeza, não merece Bolsonaro. Mas o brasileiro, a partir da facada, que agora já dizem que o cara envolvido no, aspas, atentado em São Paulo também estava em Juiz de Fora. Olha, eu acho que o temor, o pavor do Bolsonaro em perder a eleição é que as portas da cadeia, olha, gente, vão se abrir. Ah, vão. É muito pior do que corrupção e ladruagem. É matança de gente. Está muito complicado, mas já vamos para 2 dias da eleição. Reflitam, vejam esse caso do transporte coletivo e vejam. Reflita. Como alguém pode trabalhar para que o povo não possa ir votar? Está ali. E eles não têm nenhum pudor. Fazem isso explicitamente. São seres abjetos. Vamos ver. Segue o baile.